Salve, salve, meu povo! Feliz Páscoa para todos e para todas. A você que acompanha mais essa roda de conversa do Evangelho para além dos templos. Hoje um especial de Páscoa, né? Estou aqui partilhando essa roda de conversa hoje com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlão. Uma alegria grande a gente poder estar juntos nessa manhã da ressurreição. Feliz Páscoa. Cristo ressuscitou realmente e nós ressuscitamos junto com Ele. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Aleluia! Gente, a gente sempre gosta de informar, né? Ratificar essa informação que essa transmissão da roda de conversa é um collab da TV Causas da Vida, do canal do Marcelo Barros, do canal do Frei Gilvander e também do nosso querido irmão Zé Vicente. Então comentem, compartilhem, tirem dúvidas, mande para quem, seus amigos, seus familiares, que vocês, sempre que você gostar, sempre que você tiver algum comentário, por favor, colabore conosco para que a gente possa melhorar e levar informações e possa melhorar cada dia. Neste domingo da ressurreição, vivemos como se o mundo tivesse começado de novo e de forma original, mais renovada, mais criativa. É manhã de ressurreição, de vida nova. E assim a igreja propõe como leitura evangélica o relato de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Marcelo, fala pra gente o que é que esse evangelho tem de próprio, ou diferente, né, de outros relatos que a gente sempre escuta sobre essa manhã da ressurreição. O evangelho que a gente chama do discípulo amado, que foi pela tradição atribuído a João, a gente não sabe se foi ele que escreveu ou outra pessoa, provavelmente ele já estava morto quando o evangelho foi feito, ele insiste nesse aspecto que você citou agora, de uma manhã que é uma manhã de um mundo novo, de uma nova criação. Então, o sepulcro está vazio, Maria Madalena representa uma nova Eva e Jesus um novo Adão, Jesus ressuscitado. E o diálogo entre eles, Maria e Jesus, é um diálogo como do Cântico dos Cânticos, a esposa e o esposo. Então é um diálogo de amor. E o evangelho, esse João 21 a 9, é um evangelho que mostra os diversos modos de caminhar para a ressurreição. O de Maria Madalena, o de Pedro e, finalmente, o do discípulo amado, que representa nós todos, todo mundo, todos nós que somos cristãos e cristãs e nos colocamos como discípulos e discípulos de Jesus. É isso, Darlan. Maravilha, Marcelo. Marcelo, meu querido, a gente sempre conhece o Evangelho de João como quarto evangelho, né? Porque essa passagem também tem todos nos quatro, mas esse especificamente parece insistir muito que ainda era escuro. E aí eu penso, certamente isso tem algum significado, isso é significativo, né? O que pode significar isso para nós hoje? A escuridão é sempre sinônimo na Bíblia, é sempre símbolo de algo pesado, de uma situação negativa, de morte, de túmulo, de não clareza, de não claridade, de não luz. A palavra Deus, nas línguas indo-arameias, significa luz. Então, a escuridão é o contrário de Deus. E, nesse sentido, o mundo vive na escuridão. Um mundo de violência, um mundo de desamor, um mundo sem perspectivas, sem esperança.
E é nesse mundo, antes do sol nascer, quase que antes da luz, que as pessoas se movem na direção da luz, se movem na direção do dia. Dom Helder Câmara, Darlan, uma palavra que ele dizia: quanto mais escura for a noite, mais resplandecente será a madrugada, mais luminosa será o amanhecer. Que bonito, realmente eu já vi essa expressão, e tem em algumas músicas, alguns poemas sobre essa questão da escuridão e do florear, né? do que vem a clarear na sequência. Marcelo, na semana passada a gente dizia que essa semana pascal é uma semana de muito movimento, né? E esse texto específico de hoje é um texto de constante movimento. Ali, pelos primeiros versos, diz que Maria Madalena vai de madrugada caminhando no escuro para o sepulcro de Jesus, vê que a pedra tinha sido movida e sai correndo para encontrar Pedro, né? Pedro e o discípulo amado saem e vão ao túmulo. Os dois correm juntos, né? O discípulo amado corre mais depressa, entra no túmulo, vê as coisas, voltam. Então, em pouco tempo, tem toda uma movimentação, né? Vão, correm, caminham, encontram, vêm, retornam. Como que a gente pode identificar, como que a gente pode falar dessa movimentação toda, tentando traduzir atualmente? Eu sou de uma época em que se falava na caminhada. E até hoje a gente pergunta, fulano é da caminhada. O que significa ser da caminhada? É ser continuador dessa caminhada dos discípulos e discípulas que voltam do túmulo vazio para testemunhar ao mundo: Jesus ressuscitou, tem ressurreição, tem vida, o mundo tem que mudar e nós vamos ser agentes dessa mudança. Então, a caminhada é a expressão mais importante da fé. A fé, você crer não significa entender, não significa pensar, não significa estudar. Crer significa caminhar, e caminhar juntos para uma vida nova. É isso, Dara. Bem, querido, então, esse também é um evangelho que fala sobre... Tem várias curiosidades nesse texto, e aí a gente fica assim querendo explorar, mas a nossa roda de conversa o tempo urge. Maria Madalena, ela vê o túmulo vazio e vai procurar Pedro e os demais, e dizem que tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram, né? E aí ela usa o plural, já que dá a entender que ela foi só, algo nessa perspectiva. E aí o evangelho continua relatando que tanto Maria Madalena como Pedro e o discípulo amado, todos encontram o túmulo vazio. Como que a gente pode traduzir isso nessa mística pascal, Marcelo? Certamente Maria Madalena representa um grupo de mulheres, discípulas de Jesus. E quando ela diz não sabemos, não é só ela, são várias que não sabemos. E é importante a gente descobrir que as primeiras discípulas da fé cristã, a partir da ressurreição, foram mulheres, em um mundo no qual as mulheres não tinham credibilidade, não tinham peso, eram pessoas consideradas de segunda classe. O fato de Jesus escolher como testemunhas da ressurreição, em primeiro lugar, as mulheres, é para nós uma profecia fundamental. Como é terrível o fato de que as igrejas, a nossa igreja católica, as igrejas evangélicas, traíram isso. Durante tantos séculos, só homens podem ser pastores. Agora já começa a abrir, igrejas evangélicas já aceitam pastoras, mas ainda há muito preconceito, ainda há muita dificuldade. O poder é uma coisa terrível. E Jesus faz das mulheres testemunhas da ressurreição e as primeiras que tomam as iniciativas. E ela diz, não sabemos onde o colocaram, digam para nós. Então, é muito importante. E é muito importante essa graduação. Pedro, que era o discípulo considerado, né, na tradição da igreja
como uma espécie de líder dos 12, recebe o anúncio da ressurreição de Maria Madalena e das mulheres. E o discípulo amado, que representa nós todos, é aquele que espera por ele para entrar no túmulo, mas que vê e acredita. Então, é uma coisa muito importante essa adesão, essa fé de confiança total. E ela é fundamental hoje, no mundo em que você tem tudo que você vê parece levar para o contrário. E a fé é nadar contra a corrente. É acreditar, apesar de todos os sinais, no sentido oposto. Que bonito, Marcelo. Que bonito. Eu ia fazer uma pergunta nessa perspectiva, né? Que eu lembro que em anos anteriores a gente fez uma questão mais ou menos assim. Todo ano a gente celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a gente celebra Jesus na morte, na sexta, no tríduo, né? Vive esse luto, esse período de luto, para que no domingo ressuscite. E as pessoas vivem esse sentimento. E aí a pergunta era como que manter essa mística, como que não deixar a profecia cair, sendo que muitas vezes fomos ensinados que nós matamos Jesus, como que a gente também ressuscita nesse Jesus que vem a nascer, esse Jesus que chega novamente. Mas com essa fala, acho que você já deixou muito claro, mas se você quiser comentar mais um pouquinho. Para o evangelho, o quarto evangelho, o evangelho do discípulo amado, não há essa, como se fosse um momento da morte, e a gente entra no luto, e depois, 2 dias depois, 3 dias depois, ressuscita. Jesus, a cruz de Jesus já é a elevação do Filho do Homem. Quando ele é elevado na cruz, é como se fosse, o Evangelho diz, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ele já entrega o Espírito para nós. Então, Páscoa, Pentecostes, cruz, Páscoa e Pentecostes, é como no Evangelho de João, um momento só, um ato só, sem tirar a beleza, o encanto dessa madrugada da ressurreição no domingo, sem tirar isso. Mas é para dizer que ela manifesta, ela visibiliza a ressurreição, mas a alegria, a energia da vida nova, ela já está presente no próprio ato de entrega de Jesus na cruz. Profético. Então, meu povo, como sempre, né? A gente sempre fala do tempo rápido da nossa roda de conversa, mas eu queria terminar essa roda de conversa refletindo que em nossos dias, quem está vivendo essa caminhada para o túmulo vazio são as pessoas e grupos que insistem em não morrer. Mesmo perseguidos e perseguidas, continuam apostando na vida e na caminhada da libertação. Impressionante. Como cantava... Está dizendo. Imagine, por exemplo, o acampamento dos povos indígenas que teve nesses dias em Brasília, e eu passei lá, 6.000 pessoas de muitos povos indígenas gritando pela vida, pela esperança, né, como vítimas de uma guerra de mais de 500 anos. E eles estão resistindo. Isso é um testemunho de ressurreição impressionante. Sem dúvidas, sem dúvidas. Muito bem, meu povo, concluindo, né, essa roda de conversa pascal, em nossos dias, quem está vivendo essa caminhada para o túmulo vazio são as pessoas que insistem em não morrer. Mesmo perseguidos e perseguidas, continuam apostando na vida e na caminhada da libertação. Como tem cantado Emicida, retomando aí a música de Belchior, diz: tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Para nós, esta Páscoa nova de 2025 não pode ser celebrada num recinto das igrejas e através de liturgias apenas. É preciso proclamá-la para nosso apoio e solidariedade à luta dos povos originários, das populações de rua e de todas as pessoas e grupos ameaçados de morte e que estão na caminhada de resistência. Precisamos ser pessoas que, pelo nosso modo de ser amoroso, esperançoso, testemunhemos que Jesus ressuscitou realmente. E é assim que a gente deseja uma feliz Páscoa para vocês. A gente encerra essa roda de conversa com
com a música do nosso querido Zé Vicente, Viva a Páscoa. Gratidão, Marcelo, gratidão a todos e todas que nos acompanham até aqui. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana e feliz Páscoa, né, para todos e todas. Feliz Páscoa para todos e todas. Beijo, meu povo, tchau, tchau. Lindas palavras sobre a palavra, doces cantares, poesia em flor, telas brilhantes, artes, abraços, pão partilhado na luz do amor. Como dizer-te, ó indizível, verbo divino, terno e feliz, ó filho amado do amor mais fino, homem menino, Deus te bendiz. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus em vivo está. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus aqui está. Todo mergulhou fundo no nosso poço, dentro de nós, levou consigo as nossas dores e o velho medo cego e atroz. Passou por baixo das grandes pedras, das armas todas, do ódio letal, dos poderosos que nunca amam e espalham cinzas e ações do mal. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus bem vivo está. Aleluia, aleluia, Deus ressuscitou, Jesus aqui está. Todo marcado, deu vida à morte, renasceu livre, belo e feliz. No jardim santo, na terra inteira de nossa história, justo juiz. Cantemos todos, todas também, corpos libertos, seres do bem. Um novo canto de graça e glória, tu és vitória da vida.